num fundo, eu vou ganhar 1%. Se eu alugar meu imóvel, eu vou ganhar meio. Mas ele esquece que esse imóvel alugado, por exemplo, um apartamento, o inquilino está pagando o condomínio, o inquilino está pagando o IPTU, aquele imóvel a médio prazo ele valoriza acima da inflação, certo? Então, quando ele, no caso que a gente fala investimento, imóvel não é investimento a curto prazo, é um investimento a médio e longo prazo. Então, assim, com certeza ele não vai perder, mesmo tendo essa carga maior de tributo. Grande abraço para você que está aí ligado conosco, mais um episódio do nosso Ponto Imobiliário da NET Imóveis. Todas as vezes em que a gente começa um episódio como esse, a gente faz um convite para você participar conosco, nos assistindo e, é claro, depois nos enviando aquilo que você percebeu da nossa conversa em todas as redes sociais da NET Imóveis e da CDL-FM. Hoje eu tenho aqui Vinícius Araújo, CEO da Prolar NET Imóveis, diretor do CMI Secov. Vinícius, obrigado por ter atendido o convite para esse nosso bate-papo. É um prazer, Paulo. Fiquei muito honrado com esse convite e tenho certeza que esse assunto é um assunto muito rico e o pessoal vai gostar bastante. E o Jader também que está conosco, o Jader Antunes, que é advogado, contador da Antunes Contábil, vai falar um pouco sobre um tema que é um tema que vai despertar muita atenção nas pessoas. Jader, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, o convite. O assunto é denso, mas é o assunto do momento. O assunto está em pauta. A reforma tributária. Exatamente. E a gente vai falar sobre riscos e oportunidades para quem tem imóveis, do ponto de vista dessa reforma tributária. Muita gente que acha que a reforma tributária vai afetar só empresas. Mas quem tem imóvel para alugar, quem tem um imóvel para investir, para revender, herança, renda familiar, todos esses impactos e aspectos são importantes para a gente entender a reforma tributária. A pergunta é direta para o Jader. Quem tem um imóvel precisa se preocupar com a reforma tributária? Nós temos muitas respostas para algumas perguntas. Depende muito da condição da pessoa e do imóvel, da renda, do valor do imóvel. Porque a reforma tributária, embora vai abraçar toda a sociedade e mudar muitos hábitos, mas ela vai se aplicar diferentemente para casos diferentes. Então, eu posso ter um imóvel com determinada renda e não seria afetado pela reforma tributária. Você pode ter um outro imóvel com uma renda superior que pode ser afetado. Então, existem algumas regras para que a pessoa física ou a pessoa jurídica seja afetada pela reforma tributária quando é proprietária de imóveis. E aí eu posso relacionar aqui algumas condições que caracterizam aquela pessoa que será o contribuinte dos novos tributos trazidos pela reforma tributária. Quais são os principais aspectos dessas condições? As principais, aquelas que você tem que ter uma atenção muito grande na mudança desse regime, dessa forma de entender tributo no Brasil. Ok. Nós temos, assim, as pessoas jurídicas proprietárias de imóveis, essas serão afetadas pela criação dos novos tributos. Quais são eles? CBS e IBS, que vão substituir PIS e COFINS, ICMS e o ISS. Um com função nacional e outro com função estadual. Estadual e municipal. E municipal. Municipal. Então, as pessoas jurídicas terão que pagar os novos tributos, ok? Aquelas proprietárias de imóveis. Mas e a pessoa física proprietária? Depende. Uma das condições já trazidas pela legislação é que a pessoa física que tiver aluguéis de mais de 3 imóveis, e esses mais de 3 imóveis, ou seja, a partir de 4, se tiver renda mensal acima de R$20 mil como média no ano anterior, ou seja, 20 vezes 12, R$240 mil, ele será obrigatoriamente contribuinte dos novos tributos. Aí alguém pergunta assim, em substituição ao imposto de renda carnê-leão? Não. Vai somar. Ele vai continuar com o custo do imposto de renda e vai pagar também agora CBS e IBS. Se comparado à realidade atual, ele tem que ter uma preocupação maior? Ele tem que estar atento para ele poder se adaptar a isso. Isso vai custar mais caro para ele? Ao primeiro momento, eu diria que sim. Mas se ele fizer um bom planejamento, estudar uma nova estrutura, uma nova operação, pode ser que ele fique no mesmo custo do imposto de renda.
Mas de imediato eu poderia dizer que sim, há um aumento de custo tributário para a pessoa física. Vinícius, é uma preocupação que aquele que tem um imóvel tem que ter, se esse imóvel está protegido para as novas regras, como é que ele tem que se preocupar com isso? Eu diria que proteger o imóvel para as novas regras é difícil, né? Eu diria que vai depender da condição da pessoa, né? Se ela tem muitos imóveis e tal. Agora, eu acredito que isso vai ter um impacto, né? Porque o mercado imobiliário ele tem muitos investidores, pessoas que optam aí investir em locação do que deixar seu dinheiro, muitas vezes, no banco. Então, assim, ele vai fazer conta. Então, a partir do momento que ele fizer essa conta, ele vai ter que ter um bom contador para poder orientá-lo, mas eu acho que o impacto, com certeza, inicialmente ele virá, né? E as pessoas já têm que começar a se preocupar a partir de agora, entender a partir de agora, projetar-se a partir de agora, ou dá para ficar em banho-maria e esperar o que vai acontecer aí? O banho-maria aí é uma situação de risco, né? Porque o brasileiro tem mania de deixar tudo para a última hora, né? E essa última hora, a pessoa, muitas vezes, ela não vai ter condição de ter, né, uma fórmula ali que possa melhorar a situação dele. Então ele vai estar em cima de uma hora que já não dá para resolver. Então eu acho assim, eu, por exemplo, tenho olhado isso com muito carinho, a gente tem estudado muito, o próprio Jader, que é meu consultor contábil, né? A gente tem discutido muito isso, porque eu acho que saída vai sempre existir, né? Para amenizar, talvez para estancar não seja, né? Mas uma amenização aí a gente pode acreditar que vai ter. As projeções são para 2033 até o final de toda a implementação da reforma. Mas o que é que já foi aprovado até agora e o que é que depende de regulamentação para que comece a funcionar, comece a valer? Nós temos uma notícia novíssima e quente que ontem foi publicada a regulamentação. Saiu ontem. Se você me perguntar sobre regulamentação agora, não deu tempo para a gente ler. São muitos artigos, é muita matéria, mas nós estávamos ansiosos pela regulamentação porque ela iria definir uma série de situações que estavam pendentes. Por exemplo, a alíquota definitiva da soma dos dois novos tributos, CBS e IBS, está definido, 26,5%. Prazo para começar a emitir nota fiscal com destaque dos novos tributos está definido, vai ser então a partir de 1º de agosto. Então nós vamos aguardar, com a pergunta anterior que você fez, nós vamos aguardar para o próximo ano, quando efetivamente começa a funcionar a reforma tributária? Acredito que não. Sai melhor quem sai na frente. Então, as empresas proprietárias de imóveis, as pessoas físicas que são proprietários de imóveis já têm que começar a se programar, a fazer o seu planejamento, a sua organização tributária, para ver como que será em 2027. 2027 começa, mas a implementação 100% em 2033. Até 33 num escalonamento de implantação. Sim, sim. O Jader falou a respeito de quantidade de imóveis, 1, 2, 3 ou 4 imóveis, mas quem tem um imóvel, por exemplo, já tem que começar a se preocupar com isso? Depende do valor desse imóvel, né, Jader? Sim. Porque nós temos aí um teto, né, qual que é o valor, Jader? Depende do valor do aluguel. Do aluguel. Eu falei que da regra de mais de 3 imóveis com renda acima de 20 mil. Mas quem tiver qualquer número de imóvel com renda acima de 24 mil, também será contribuinte dos novos tributos. Dentro desse percentual, né? Isso é uma soma. Você fala, por exemplo, a soma dos 4 imóveis, o valor ou o valor individual de cada um. O valor do aluguel, dos aluguéis. Sim, mas a soma do valor dos aluguéis. Então, a soma do valor dos aluguéis acima de 20 mil reais ou um aluguel que tenha 24 mil. 2 ou 3 menos, então, inferior do que 4, desde que o faturamento de aluguéis seja superior a 24 mil. Para aquele que está nos ouvindo hoje, que está com seu imóvel, hoje ele não tem, por exemplo, obrigações como nota fiscal ou outras questões. Essas obrigações passarão a ser exigidas. É um cumprimento novo de lei, porque isso é importante ressaltar. Exatamente. Essa é uma ação muito, muito prática e muito operacional, inclusive. Todos têm que emitir nota fiscal agora. Então, a pessoa física categorizada como contribuinte, que recebe aluguéis, ele vai ter que emitir notas fiscais. Desde quando? Desde 1º de janeiro de 2026 já é obrigatório.
Só que a dúvida era se, com a regulamentação, que julgou para 1º de agosto, é a emissão das notas fiscais ou é o destaque do tributo na nota fiscal? Nós entendemos, eu entendi, que apenas o destaque na nota fiscal. Eu tenho diversos clientes, pessoas jurídicas que já estão emitindo nota fiscal desde 1º de janeiro de 2026. E a pessoa física que se enquadre na condição de contribuinte, ela tem que emitir nota fiscal? Ainda não. Esse caso da pessoa física contribuinte, ele tem que aguardar, porque ele vai ter um CNPJ técnico. Será criado um CNPJ técnico para essa função? Para a pessoa física proprietária de imóvel. Para essa especificidade. Exatamente. Como que será feito? Mas CNPJ não é um cadastro nacional de pessoa jurídica? Como é que uma pessoa física vai ter CNPJ? Então vai ser um CNPJ técnico para que ele recolha os 2 tributos novos, CBS e IBS, com emissão de nota fiscal. Entende? Então, assim, é muito novo. A regulamentação saiu ontem, mas ela traz especificamente como que será? Detalhes, como que uma pessoa física, então, se eu tenho renda de aluguel nesse patamar, acima de 20 mil, vou ter o CNPJ. Ainda está tudo muito novo, não sabemos dizer como vai ser, mas será obrigatório. E isso por uma questão prática, porque quem está nos ouvindo já deve estar pensando, eu vou ter que emitir uma nota fiscal, como é que eu faço? A nota fiscal é toda eletrônica, eu tenho que me cadastrar na prefeitura. Qual é o caminho para isso? Já está definido ou ainda não? Não, mas a gente já imagina que ele, ao tirar um CNPJ técnico, será no site da Receita Federal. Tem um procedimento certo. Possivelmente as pessoas vão precisar de um contador para fazer isso, né? E eu estou à disposição. Já está oferecendo seu trabalho de antemão para quem tiver essa necessidade. Então eles vão emitir nota fiscal mensalmente. Tem gente que vai precisar, não vai querer fazer. Não é nem por ser difícil. A pessoa não gosta dessa burocracia, tem que emitir, vai ter que contratar alguém para poder fazer para ele. Mas vai ter que emitir nota fiscal. Por quê? A questão, por que o governo inventou isso, a reforma tributária inventou isso? Porque quando você emite nota fiscal para alguém, esse alguém vai se creditar dos impostos daquela nota. Por isso que a nota é importante, por isso que a nota foi implementada para a pessoa física. Ou seja, quem está pagando o aluguel, que é o inquilino, o locatário na outra ponta, ele precisa de crédito de CBS e IBS para compensar no débito que ele vai ter que pagar futuramente. Que essa é uma novidade da reforma tributária. O crédito de CBS e IBS, que vai valer para outros setores, para outras atividades econômicas, mas vai ser uma realidade também para o setor de imóveis. Sim. Ele precisa de crédito porque o sistema agora é não cumulativo. Ele é compensatório. Isso. Então eu aproveito o crédito de uma operação anterior, que eu compenso no meu débito da minha venda, do meu serviço ou meu produto. Aí eu compenso os dois e recolho a diferença, que é o IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Ou seja, o que eu ganhei na operação é que eu pago o imposto sobre ele. Esse crédito que eu paguei, esse valor que eu paguei de débito, ele gera crédito para a operação subsequente e assim por diante. É um sistema novo e muito justo sob o aspecto da justiça tributária. E foi uma jogada maravilhosa do governo, né? Porque ninguém vai deixar mais de exigir a nota fiscal. Você diminui o aspecto da sonegação. Exato. Exatamente. Porque você se você não pega a nota, você vai ter um crédito menor. Então, obviamente, você vai pagar mais. E teria um débito maior na minha conta. Exato, né? Vai pagar mais. Porque eu não vou ter nada para acreditar. Mas essa é uma novidade, por exemplo, que quem é proprietário de imóveis nunca imaginou. Está trabalhando com essa lógica, que é quase uma lógica de pessoa jurídica. Quase uma lógica de pessoa jurídica para a pessoa física. Ele não vai precisar de uma contabilidade para fazer a contabilidade do seu negócio como pessoa física. Talvez ele precise de uma assessoria. E se ele tem alguma destreza com cultura digital, ir no computador, preencher vai ter que ter um certificado digital de pessoa física, naturalmente, em que ele vai ter que acessar o sistema do Portal Nacional da Nota Fiscal para poder emitir a nota fiscal. Tem códigos próprios, tem campo para preencher, qual que é o valor do serviço, qual que é o código, vai ter tributo X, vai ter tributo Y. Então, vai exigir uma adaptação, né? Ou seja, vai mexer com todo mundo isso. Falar um pouquinho de impactos no mercado local. Com essa realidade, dá para repassar custo? Dá para subir o aluguel e compensar? Dá para investir mais ou menos? Vai ficar mais ou menos atraente entrar no mercado de imóveis e investir? Ô Paulo, eu acho que é prematuro a gente prever isso, né? Mas assim, como sempre falam, né?
o contribuinte é que paga a conta no final, certo? Eu acredito que muitos produtos, né, muitos serviços irão ser compensados de alguma forma, e quem vai pagar o contribuinte. O brasileiro, ele tem sempre a capacidade de achar uma saída, né? Então, assim, vai impactar o mercado? Não sei te falar se de imediato iria impactar o mercado. Mas já se discute isso? Aqueles que são investidores, por exemplo, já procuram um caminho para discutir essa realidade? O investidor que investe em imóvel, ele sabe muito bem que o imóvel é o melhor investimento, desde quando o mundo é mundo. Certo? Quem compra terra não erra. Não erra. Então, o que acontece? A pessoa faz uma conta assim, poxa, se eu deixar meu dinheiro num fundo, eu vou ganhar 1%. Se eu alugar meu imóvel, eu vou ganhar meio. Mas ele esquece que esse imóvel alugado, por exemplo, um apartamento, o inquilino está pagando o condomínio, o inquilino está pagando o IPTU, aquele imóvel a médio prazo, ele valoriza acima da inflação, certo? Então, quando ele... No caso do que a gente fala investimento, imóvel não é investimento a curto prazo, é um investimento a médio e longo prazo. Então, assim, com certeza ele não vai perder, mesmo tendo a carga maior de tributo. Então, eu acredito que continuará sendo o melhor investimento, o imóvel. E o proprietário que tem só o seu imóvel? Qual é a preocupação que ele deve ter? O imóvel que ele mora? Não, um imóvel alugado. Ele tem um imóvel alugado, eu fiz o meu pé de meia. No primeiro apartamento que eu morei, ficou lá, e eu tenho ele até hoje, porque é um investimento para mim, e ele está alugado. Mas aí vai cair nessa regra. Na regra. Que seria menos de 20 mil, tranquilo. Pode deitar a cabeça sobre o travesseiro e não se preocupar. Não se preocupar. Mais de 20 mil, comece a fazer contas. E na hora de começar... Mais de 24 mil com um único imóvel. Mais de 24 mil com um único imóvel. Qualquer número de imóvel. Sim. Acima de 3, a partir de 4, se ele atingir 20 mil reais de renda de aluguéis. Tá, e aí eu sou esse proprietário, Jader, e eu quero saber o que eu tenho que fazer a partir de agora. Eu tenho que começar a procurar documento, arrumar documento, buscar um planejamento legal, entender que situação eu vou fazer para não correr risco. O que eu tenho que fazer? Eu acho que você precisa buscar uma assessoria, primeiro, para saber o que fazer. Ela vai te responder a assessoria. Por enquanto, aguarde. Porque embora a regulamentação tenha saído agora, nós não temos informações muito concretas. Foi ontem, não deu tempo para o mercado ler e analisar. Se eu entrar na internet hoje e buscar aí os consultores de Instagram, eles vão estar cheios de respostas, mas cheios de respostas viciadas também. Tá? Tem um viés assim, ideológico muito grande na crítica ou no apoio à reforma tributária. A gente tem que se isolar disso e fazer uma análise mais técnica. Neutralidade. Sim. Agora, uma questão que sempre vem à discussão quando alguma coisa nova entra, e particularmente em aspectos legais ou tributários. Eu não posso ignorar esse tema. O primeiro aspecto é isso. Eu tenho que começar a entender esse tema o mais rapidamente possível. Se eu tiver enquadrado nessas regras, um imóvel 24 mil ou mais de 3 imóveis com 20 mil reais. Dá para agir por impulso ou é melhor ter cautela? Muita cautela. Muita cautela. A reforma tributária não é uma impactação quanto à questão de tributos. É uma impactação de planejamento. Porque pode ser que para o seu negócio a reforma tributária seja uma boa. E aí aquela pessoa física que tem muitos imóveis, ou que tem imóveis com uma renda significativa, que vai transformá-la em contribuinte, é a hora dele pensar se transformar os seus imóveis numa holding, criar uma pessoa jurídica para colocar os imóveis dentro dessa holding. Qual vai ser o custo? Às vezes ele vai ter um benefício significativo. Inclusive agora, né, Jada, que o STF está votando lá a questão da imunidade do ITBI, né? Que vai ser muito bom, porque se o camarada quiser abrir uma hold, ele vai transferir o imóvel da pessoa física para a jurídica sem o custo do ITBI, que hoje é obrigado a pagar. Né? Hoje, aliás, não é obrigado, se discute muito, né? Isso é um tema em votação no STF agora. Isso, nós já temos alguns votos favoráveis. E aí, essa transição entre o imóvel da pessoa física para uma pessoa jurídica de mesma propriedade em holding, ela seria feita, então, sem o tributo. Sem o tributo do ITBI. Você captou exatamente isso. Exato, esse que é o movimento. Porque o ITBI, eles estimula a pessoa a criar holding. Porque, imagina, Belo Horizonte, nós temos uma líquida de 3% sobre a avaliação que a prefeitura fizer sobre o imóvel.
Então, meu patrimônio de imóveis, eu tenho que dar 3% para a prefeitura. É caro. Isso desestimula as pessoas a criarem a holding. Aí continua declarando todos os imóveis na sua declaração de imposto de renda pessoa física e os aluguéis, pagando uma alíquota de 27,5%. Então, transformar isso em pessoa jurídica pode trazer benefícios, porque a pessoa jurídica vai ter mais crédito nas suas relações com os fornecedores de serviços. Então, ele aproveita crédito para bater aos seus impostos calculados. Mas tem um detalhe muito importante. A gente está falando de uma alíquota de 26,5% inicialmente, não falamos isso? Sim. Só que existe alguns benefícios. Por exemplo, quem aluga imóvel vai ter uma alíquota reduzida a 30%. Então, seja a pessoa física ou a pessoa jurídica, quando alugar, ele não vai pagar 26,5%. Incidindo sobre esses 26%, um desconto de 30%. De 70%. De 70%. Ele vai ser reduzido a 30%. Vai ser reduzido a 30%. Então, você desconto de 70%. E quem vende imóvel? Quem compra e vende? E será que será elevado à categoria de contribuinte? Aí tem umas condições também. Ele vai ter redução de 50%. E mais créditos dos insumos que vão favorecer a prestação do seu serviço, seja a venda do produto, que é o imóvel, ou o aluguel. Então, por isso que a reforma tributária vai exigir uma nova organização da pessoa. Isso se aplica a todos? Depende. Cada caso é um caso. Mas aí eu não tem uma tenho resposta única, ok? Mas eu tenho mais de um imóvel. Eu tenho um patrimônio que montei mais imóveis e aí fico tentado a montar uma holding, até aguardando rapidamente a decisão do STF para montar minha holding e me favorecer com esse movimento. Eu não corro o risco de montar uma empresa errada, de forma equivocada, sem entender direito o que eu estou fazendo? Se não tiver uma boa assessoria, pode cometer erros. E é um risco real. Sim. Eu já tive inúmeros casos de pessoas que nos procuraram para que eu pudesse querendo montar uma holding. E ao fazer o planejamento tributário, eu disse, não é vantagem para você. Ah, mas eu tenho um irmão que foi vantagem, mas ele tem números diferentes do seu. Então depende, cada caso vai ser um caso. Específico. Sim, sim. Você falou que hoje você tem aí uma possibilidade, inclusive, de um exercício de não pagamento dos impostos. É um jeito mais clássico de falar em sonegação. Mas não corre, por exemplo, o risco de alguém falar assim, eu vou continuar mesmo sem declarar tudo isso e de uma forma equivocada não querer declarar corretamente. É penalizante? Eu acredito que essas medidas que estão sendo tomadas é exatamente para acabar com a informalidade, com a forma do camarada aí negociar e não reconhecer aquilo através de uma nota fiscal para que ele possa contribuir ou receber ou pagar, né? Então, assim, eu acredito que dificilmente a partir de então seja possível, talvez, porque quem toma o serviço vai exigir a nota, não é isso? Então, assim, se você, por exemplo, vamos pegar uma determinada profissão lá de prestador de serviço, um pedreiro, tá? Se um não recolhe, né, possivelmente eu não vou usar ele para fazer o meu serviço, eu quero que recolha, para poder obter o crédito. Porque ele vai te dar crédito, exatamente, né, nessa operação. Então, eu falei que foi uma jogada muito inteligente do governo, né? Porque ela de forma, vamos dizer assim, ampla, ele conseguiu fazer com que todo mundo pagasse. Ele joga para dentro aquele que antigamente não se preocupava em pagar impostos. Porque quem não paga, provavelmente, né, quem não aderir ao IBS, ao CBS, ele não vai, com certeza, ter serviço. Porque se ele é um prestador de serviço, todo mundo, isso vai ser uma coisa que pode ser que no início não impacte tanto, mas a partir do momento que as pessoas vão se familiarizando com isso, ela vai entender que ela tem que tirar a nota, né? Ela tem que receber a nota. Estou ouvindo isso com muita atenção, desculpe, eu estou ouvindo isso com muita atenção. Isso não pode mexer, por exemplo, no preço dos aluguéis, no valor dos aluguéis? É que eu falei, eu acho que no final quem paga as contas é o consumidor final, né? E eu acredito que se para o proprietário ficar mais caro, porque o proprietário ele tem uma série de custos em cima de um aluguel, né? Tem imposto, tem a taxa de administração, tem lá as manutenções que são, né, se forem manutenções de reformas e tudo é por conta dele. Então eu acredito que
possivelmente os imóveis vão sofrer isso, entendeu? Esse aumento. Com relação... Você quer falar alguma coisa nesse tema? Sim, claro. Nós tivemos há 2 semanas na Netmóveis, dando um curso lá para 2 horas para gerentes de imobiliárias, e a abordagem foi aspectos práticos da reforma tributária. O que as imobiliárias têm que fazer, né? Uma delas, um dos temas que nós levamos foi exatamente a questão do reajuste do aluguel. Quando que o proprietário, tendo esse custo tributário maior, vai poder repassar isso para o inquilino? Assim que começar, 1º de janeiro de 2027, aí fazendo uma análise jurídica, não. Eu acho que ele só vai conseguir fazer isso quando ele tiver a renovação do contrato. Porque eu tenho um contrato de 30 meses, ou um prazo menor ou maior, e que vai vencer só em 2028. Então, lá em 2028, na hora de repactuar um novo contrato, perfeito, Vinícius? Certo. É que ele vai poder dizer, olha, o aluguel que antes era 2.000 e pela inflação daria 2.200, vou chutar aqui, tá? Daria 2.200? Não, agora vai ser 2.500, porque eu tenho um custo tributário. E o inquilino falou assim, não, mas está acima da inflação. Eu falei assim, ok, mas esse é o meu custo, eu alugo por 2.500 agora, senão não vale a pena. Esse cálculo vai ter que ser feito inevitavelmente. Sem dúvida. Vai ter que ser. Sem dúvida. E isso já começa a ser discutido, por exemplo, quando você administra uma carteira de imóveis, ou quando você já começa a discutir, por exemplo, com quem está levando o imóvel para alugar. Dá para, por exemplo, eu decidi pôr o meu imóvel para aluguel hoje, mas eu estou vendo a realidade de janeiro de 2027 já. Eu já consigo ter alguma forma de me precaver, idealizar um cenário futuro? O que eu percebi, tá, com essa movimentação desses novos tributos, é que muitas pessoas não têm ainda o conhecimento do que é isso. Eles não sabem nem o que é isso. O que é IBS, CBS? É realmente uma falta de conhecimento. Então, eu não sei se é porque esse ano é um ano um pouco tumultuado, Copa do Mundo e eleição. E o governo está priorizando outras coisas, mas isso tem sido muito pouco divulgado, né? Isso falaram, fizeram a reforma e tal, mas na hora já foi, né, aplicado já o que será, como vai ser, e isso não está sendo passado para o contribuinte, para as pessoas de um modo geral. Então, assim, eu acredito que muita gente vai ser pego aí de surpresa, porque quando a coisa começar a rodar, ele não vai saber para onde correr, tá? Por isso que é importante episódios como esse para a gente poder conversar com as pessoas, para ter um entendimento maior do que pode acontecer. Tem mais informações muito práticas sobre isso que o Vinícius falou? Se me permite. Claro. Te interromper na pergunta. Nem interrupção, é o seu direito. Os proprietários de imóveis vão julgar um pouco de responsabilidade para as imobiliárias. As imobiliárias vão ter que saber se posicionar. Primeiro que a imobiliária não é consultora de tributos. Então existem os profissionais da área tributária, ok? Mas naturalmente eles vão começar a cobrar de vocês algumas coisas. Então, qual que é a orientação correta? Primeiro, ele faça um estudo com algum especialista em tributos e depois define o preço com a imobiliária. A imobiliária vai definir o seu aluguel. Nesse local, a gente está entendendo que é R$2.000, por exemplo. Ele já sabendo qual que é o custo tributário, falou assim, ok, então eu preciso colocar mais 10% aí, por exemplo. Chutei aqui um percentual, tá? Porque o meu custo tributário será de mais 10%. Então, ele não pode ser 2, ele vai ser 2.200. Né? Aqueles que terão que emitir nota fiscal, ele mesmo vai emitir e vai mandar a nota fiscal para o cliente? Não. Vai ser imobiliário. Porque a imobiliária que vai ter que enviar. Porque ele vai ter que emitir essa nota fiscal e entregar para vocês, a imobiliária manda. Porque se ele trava uma relação direta com o inquilino, ele acabou, ele perdeu a proteção contratual. Entende? E a imobiliária, ela ganha... A linha é essa, ela ganha, né, normalmente a taxa de administração é 10% para administrar, e isso é mais um pacote que está dentro da administração. A imobiliária vai ter que assumir isso, né? De enviar nota fiscal para o inquilino. Isso. Eu tenho clientes que já alugam imóvel, já é holding, etc., em que inquilinos, pessoas jurídicas, estão cobrando deles a nota fiscal, desde já. Eu poderia falar assim... Está ainda uma incógnita, você tem que emitir mesmo a partir de 1º de janeiro ou não. Não adianta, eles querem a nota fiscal. Estão cobrando. Então já se Então eu estou orientando os nossos clientes. Ó, já emite desde 1º de janeiro. Desde então, porque quando sair a regulamentação e confirmar que você tem que emitir desde 1º de janeiro, você vai ter que retroagir, fazer um grande trabalho. Já faço desde já. Né?
Se você administra seu próprio aluguel, sem imobiliária, você envia. Mas se tem imobiliária, manda para imobiliária. Porque no dia que o inquilino souber o seu e-mail, o seu telefone, ele vai querer negociar valores do contrato, o problema da infiltração, o problema do abacate do vizinho que cai no seu quintal, ele vai querer resolver diretamente com você. E tudo isso é uma negociação que faz parte da função da imobiliária. Sim. Pela cobrança da taxa de administração. E aí a imobiliária poderia cobrar mais caro por tudo isso? Essa é uma discussão que o mercado vai ter que evoluir. Porque é um serviço que vai ser agregado. E muito possivelmente, né, isso vai dar pano para manga, porque quando o proprietário ele avalia os custos que ele tem, né, em cima de um patrimônio dele alugado ali, tem que viabilizar, entendeu? Então, assim, eu acho que a imobiliária vai ter que, né, o mercado imobiliário vai ter que realmente entender como nós vamos repassar isso, como é que a gente vai tratar isso com o consumidor final lá, que é o locador, né? Existe um risco real disso deixar mais caro o imposto? Existe. Se não for bem planejado, vai ficar mais caro. Bom, a gente está encaminhando aqui para a nossa reta final de conversa e a gente já entendeu, por exemplo, que não dá para esperar, tem que se entender realmente o momento, mesmo que não tenha necessidade ainda de definições, mas elas estão por bater na porta aí. Ela é boa para quem está bem orientado? A reforma tributária será positiva para quem bem se orientar nesse caminho? Eu fico pensando muito sobre isso. Eu sou muito otimista com as coisas e tenho ouvido de grandes tributaristas no Brasil, nos eventos que eu tenho participado em São Paulo, eu fui em Aracaju, estive em Alagoas, em encontros, inclusive, de associações da área imobiliária e advogados tributaristas entusiasmados com a reforma tributária. Eu sou otimista porque, a longo prazo, eu acho que a sociedade vai se adaptar. Tudo aquilo que muda os nossos hábitos, a gente fica incomodado. Se você mudar sua gaveta do lado esquerdo para o lado direito, se você dormir de um lado da cama sempre e mudar para o outro lado da cama, você vai ficar incomodado. Eu ouvi isso outro dia de uma pessoa dizendo assim, eu não mudo de lado da cama que eu durmo, porque eu vou passar noites para me adaptar a isso. Exato. Então nós estamos nessa noite tributária, tentando se adaptar aos novos esquemas. Veja bem, nós estamos falando de hábitos tributários que vêm de décadas. E de repente veio uma reforma tributária necessária, precisava acontecer uma reforma tributária, se fala nisso há 40 anos, amadureceu a ideia. Não é nem mérito de um governo ou de outro, mas é um amadurecimento da sociedade. Claro, não tinha como sair positivo para todos. Mas para a sociedade em geral, há avaliações da positividade disso. É uma questão de adaptação. Nós temos 7 anos aí para adaptar e ao final a gente falar, foi bom ou não foi? A gente espera que tenha sido bom. A gente espera que sim. Vinícius, continua sendo um bom negócio investir em imóveis, até com essa nova compreensão que vem por aí? Eu acredito firmemente que sim. Né? O imóvel, como eu falei, é um investimento seguro, né? Quem compra terra não erra, né? Como você mesmo falou. E a longo prazo, não tem nada que ainda, apesar de toda reforma tributária e tributações maiores, eu acho que o imóvel ainda continua sendo o melhor investimento. Os chineses dizem que a crise tem o mesmo ideograma da oportunidade. Quem sabe a reforma tributária não nos traga a oportunidade de pensar de novas formas. Eu acho que esse é o caminho, né, Jader? Perfeito. Muito obrigado, Jader Antunes, por estar aqui conosco. Vinícius Araújo também, muito obrigado. Para você que nos acompanha até agora nesse episódio do Ponto Imobiliário, você pode continuar nos assistindo sempre que quiser no canal do YouTube da NET Imóveis e nas redes sociais da NET Imóveis e da CDL FM. Na NET Imóveis, a gente entende que imóvel não é só patrimônio, é história, é família, é futuro. Por isso, a informação também faz parte do nosso papel. Um grande abraço e até o próximo episódio.